Olá, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia. Começa agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado, o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD. Ele que acaba de ser eleito presidente aqui na Casa da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Primeiro, parabéns pela eleição como presidente dessa comissão, uma das mais importantes aqui da Casa. A gente começa, deputado, querendo saber como é que o senhor vai pretende conduzir essa comissão? Alguma coisa diferente do que foi feito na legislatura passada? Bem, primeiro, obrigado, Murilo. Nós que agradecemos. Toda função, ela tem que ser valorizada. Eu entendo que o bom trabalho que a gente pode fazer, na medida da presidência, é envolver o grupo de deputados, né? São 12 titulares, 12 suplentes. Então, envolver em todas as questões e deixar a sociedade informada e com oportunidade de participar de todas as questões que vão passar por esta comissão. É uma comissão importante, passa por ela as questões financeiras, tributárias, orçamentárias do Estado, do Executivo e também dos órgãos afins, Tribunal de Contas, Assembleia, Ministério Público. Então, tudo isso, de alguma forma, passa pela comissão. Então, ela te apresenta uma radiografia financeira de toda a realidade do exercício financeiro público no estado de Goiás. Então, é muito importante que possamos participar, que possamos investir bastante em transparência. E a nossa intenção é justamente essa. Não que vá ter mais transparência ou participação do que os outros momentos. Eu entendo que a política ela tem que ser trabalhada no tempo presente. Então, independente de como foi trabalhado, acredito que teve uma boa gestão, tanto que o presidente anterior é o meu vice atual, que é o deputado Júlio da Retífica, mas a intenção nossa é de dar oportunidade, tanto para os deputados da Casa, quanto para a sociedade, de ter uma participação bem tranquila, porém intensa, nos assuntos financeiros do Estado. E tanto é verdade isso que o senhor está dizendo aí, que logo na primeira sessão da comissão, o senhor lançou a ideia e já foi aprovado um convite para que venha aqui a comissão, venha aqui a Assembleia Legislativa, os secretários de Gestão e Planejamento e da Fazenda. Nós vivemos um momento muito especial no Estado hoje, que é logo no início desse quarto mandato do governador Marconi Perillo, ele anunciou uma série de cortes, de ajustes financeiros no Estado. Ao mesmo tempo, em nível federal, nós estamos enfrentando aí toda uma dificuldade financeira, de arrecadação e tudo mais, com uma crise anunciada. Eu sempre insisto na crise anunciada porque eu não pretendo que ela se torne crise verdadeira, essa é a nossa vontade. Mas a gente está vendo com os aumentos aí de gasolina, alimentação, tanta coisa acontecendo, então a gente tem um impacto imediato e a população sofre muito com isso. Procurando se preparar para toda essa realidade, o Estado de Goiás, então, preparou um plano de ação do ponto de vista financeiro e está fazendo um remanejamento. Esse remanejamento está sendo coordenado pela Secretaria de Planejamento, pela SEGPLAN, com o deputado Tiago Peixoto, e executado, principalmente, pela secretária da Fazenda, a Ana Carla Abrão. Todo o Estado, todas as secretarias participam. Então, logo de início do governo, o governador reduziu as secretarias ao número de apenas 10. Isso, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo que traz uma expectativa de economia, traz toda uma expectativa de transtorno, é uma modificação muito profunda que tem no Estado. Então, nós convidamos os dois secretários, ainda não está claro se os traremos ao mesmo tempo ou não, para fazermos um debate com os deputados e com a sociedade, para entendermos com maior profundidade como é esse remanejamento, o que de fato vai acontecer, o que nós precisamos preparar, quais as áreas do Estado vão ser mais afetadas e, acima de tudo, se isso não traz prejuízo ou qual o tamanho do prejuízo que vai trazer para a prestação de serviço público, que é o mais importante. O Estado ele não pode parar. E de repente, é a nossa discussão. E de repente, né, deputado, a comissão, a própria Assembleia Legislativa em si, podem colaborar com esses secretários. Eu entendo que tudo, por melhor que seja, sempre pode ser melhorado. Então, eu conheço a capacidade técnica dos secretários, de forma especial da secretária da Fazenda, que tem um currículo fantástico, do secretário de Planejamento também, do Tiago, mas eu entendo que tudo, na medida que é debatido, pode ser melhorado. E a casa que pode melhorar de uma forma muito interessante é a Assembleia pela pluralidade das ideias. Aqui nós temos uma representação muito fiel à realidade social.
Então você tem deputados que representam regiões do Estado, segmentos produtivos e diversos outros. Então, a participação e o debate dos secretários responsáveis pela área econômica do Estado com os deputados na Assembleia Legislativa pode enriquecer muito o projeto. Tem uma previsão de quando eles vêm, ainda nesse mês de março ou só abril? Não, a intenção é que seja ainda no mês de março. Eu aprovei apenas nesse momento o convite, não aprovei a data, justamente para acertar com eles e para termos um momento de uma presença expressiva também da sociedade. Então serão feitos convites a eles para virem debater, mas também a alguns segmentos da sociedade para que o debate seja mais enriquecido. Deputado Francisco Júnior, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Estamos conversando com o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, ele que acaba de assumir a presidência da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aqui da Casa. Deputado, na Prefeitura de Goiânia o senhor foi secretário de Planejamento, o senhor conduziu o Plano Diretor de Goiânia. Que experiência o senhor traz de tudo isso que o senhor viveu para a presidência dessa comissão? Olha, é interessante, porque no caso da Prefeitura de Goiânia, na época, a Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, ela cuidava do planejamento urbano da cidade e do planejamento orçamentário, da execução orçamentária. Lá, que além de coordenar a questão do plano diretor, o uso do solo da cidade, aprovar as construções e tudo mais, nós também cuidávamos do exercício orçamentário. Então, elaborávamos a LDO, o PPA, a LOA, isso a cada ano. Eu tive 3 anos e 3 meses à frente da secretaria e então isso me deixa à vontade hoje na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, porque é algo que, apesar de não ser economista, sou advogado, mas vem de uma experiência de manusear, de administrar, de fazer a gestão de um orçamento de um município do tamanho de Goiânia. Então, e muito bem sucedida, né? Graças a Deus, foi um tempo de muito sucesso para o município e para a secretaria. Agora, então isso me deixa à vontade e de alguma forma eu resgato essa experiência da época da secretaria no momento em que estou à frente dessa comissão. Há em discussão também a implantação do plano diretor da região metropolitana. A comissão pode atuar nessa área também? Eu penso que sim, porque o interessante da questão do orçamento do município, do estado, é que tudo que se vai fazer precisa de recurso. E, infelizmente, nós fazemos ainda uma gestão no Brasil muito improvisada. E a gente aprendeu ainda, nós estamos engatinhando no planejamento
das nossas ações no Estado, isso em todas as esferas, municipal, estadual e federal, mas estamos caminhando, estamos melhorando. Inclusive, recentemente me perguntaram qual era o meu posicionamento com relação ao orçamento impositivo, que foi aprovado em Brasília agora com relação às emendas dos deputados. Eu costumo dizer o seguinte, sou a favor não apenas das emendas serem executadas, mas de todo o orçamento ser executado. Então nós temos que trabalhar cada vez mais para o orçamento ser real, e para que todo ele seja executado. No caso da região metropolitana, nós sabemos as dificuldades, exemplo, de mobilidade que tem na região. A região metropolitana reúne 25% da população do estado de Goiás. 25% da população que está transitando em Goiânia, chegando em Goiânia ou saindo de Goiânia diariamente. E fala-se tanto de se resolver alguma coisa, mas na hora que vai executar, falta dinheiro, falta orçamento, falta planejamento. Aquilo que tem que ser feito para remediar é sempre muito mais caro do que se faz para prevenir. Então, a questão da água. Então, nós temos que fazer todo um manejo dos mananciais hídricos da região metropolitana. Nós temos toda uma realidade que precisa ser planejada, precisa ser discutida e precisa ser preparada para o investimento. Então, sem dúvida nenhuma, isso passa pelo orçamento, a legislação orçamentária passará pela comissão, as emendas acontecerão na comissão e nós teremos oportunidade de fazer essa discussão, observando também as necessidades da região metropolitana e fazendo isso ser contemplado no plano diretor da região metropolitana. O senhor falou aí em orçamento impositivo e é um termo que o executivo não gosta muito de ouvir, seja ele qual for esse executivo. O senhor acha que cabe à comissão implementar isso aqui na casa? Há uma tradição no Brasil de que quem impõe o ritmo ou qualquer coisa é o executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu entendo que quem tem que impor qualquer situação é a legislação. E a legislação é democrática, para isso são eleitos deputados, para isso são eleitos senadores, e o executivo executa. E é natural que isso aconteça. A dificuldade de se executar qualquer plano orçamentário está na desorganização, quando não se prepara para isso. Qualquer empresa bem planejada cresce e depois agradece a dificuldade da implantação. Então, nós estamos num momento no Estado brasileiro hoje que começou com a implantação, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos iniciando um processo de ter um Estado mais planejado, a duras penas, com muita resistência, mas temos que perseverar, porque se nós queremos ser a sétima ou oitava potência econômica do mundo, com qualidade de vida de sétimo ou oitavo país no mundo, para se equiparar, nós vamos ter que ter planejamento, nós vamos ter que ter ações mais preventivas e mais condizentes com a nossa realidade. E isso só se dá com planejamento. Não dá para você ganhar, faturar, produzir riqueza como uma Suíça e viver como não vou nem falar outro país, que é para não denegrir ninguém, né? Como um Brasil. Melhor. Então não dá para viver isso. Então, se nós queremos ter qualidade de vida de primeiro mundo, nós precisamos agir como primeiro mundo. E o primeiro mundo, ele tem um Estado planejado e transparente. Deputado, esse é o momento para as considerações finais. Estamos cheios de expectativa, animados, motivados para a comissão, para o mandato. Eu entendo que a Assembleia se renovou bastante e precisamos de participação. O trabalho parlamentar será bom na medida que tiver a sua participação, telespectador. Então, eu encerro fazendo um convite a você, para que você possa participar por todos os meios, frequentando. Eu acredito que grande maioria dos que estão nos assistindo nunca veio à Assembleia Legislativa. Então é importante, quero fazer a você esse convite, conheça a Assembleia, visite o deputado que você elegeu, acompanhe pela internet, pelo site, pela TV Assembleia, mas participe, se interesse. É muito interessante também, é muito importante a população se interessar por aquilo que é discutido nas casas legislativas, para não ter depois que se interessar apenas pelas consequências. Então é importante a sua participação. Eu encerro começando o ano e convidando a participação de todos os nossos telespectadores e me coloco à disposição. Você pode acompanhar o nosso trabalho pelo nosso site, que é o www.franciscojr.com.br, e toda sugestão, toda crítica será muito bem-vinda. Muito bem. Esse, então, é o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, que acaba de ser eleito aqui na casa, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Deputado, muito obrigado, parabéns e sucesso aí na empreitada. Obrigado, Murilo, até mais, um abraço a você também. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 8 da NET
ou também pelo site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Obrigado pela companhia e até o próximo Ação Parlamentar.